você botou o microfone perto da boca como quem ia falar? Não, é que eu ia falar justamente para gravar, mas ele já tá, ele vai gravar. Mas era só isso. Pensei que você ia me salvar da oração, família. Então, vamos fechar nossos olhos, né? Fazer uma respiração profunda e expirar o ar completamente do pulmão. Vamos nos conectar neste momento uns com os outros, aqui neste salão. Nos conectar com a espiritualidade aqui presente, que nos acompanha nesse estudo. E trazer o nosso amigo e mestre Jesus para nos iluminar, para nos auxiliar nesse entendimento com toda a sua amorosidade, para que possamos nos inspirar em comunhão, encarnados e desencarnados aqui presentes, possamos alcançar um aproveitamento rico para nós no dia a dia desse estudo, dessa leitura, trazendo esse conhecimento, essas informações para a nossa realidade atual, de espírito encarnado, que está vivendo experiências, às vezes parecidas com o que é relatado nas histórias do livro, às vezes participando como observadores de experiências de outras pessoas nesse intuito, mas sempre buscando fazer o nosso melhor, né? E expandir nossa consciência para que, quando estivermos do lado de lá, possamos ter maior clareza do que realmente somos e assim possamos também nos recuperar mais rápido e passarmos para as nossas atividades no plano espiritual com mais leveza, acolhendo também aqueles e sendo acolhido também por aqueles a que nós temos afinidades, laços afetivos de amor. Que assim seja. Eu começo, né, Gui? Eu estou com o capítulo 20 e eu estou sentindo muita falta de Miriam e Roberto, tá? Um desafio. É a primeira vez no meu clube de leitura, eu estou acostumada a fazer estudo, então eu vou tentar ser breve nesses 30 minutos. Mas eu trouxe uma frase de Dona Laura, que eu acho que se encaixa perfeitamente a nossa situação aqui hoje, que ela fala para André assim: não estou em condições de ensinar, todavia é sempre fácil e prazeroso informar. E aí juntos nós vamos aprendendo, um informando o outro e um ajudando o outro. O capítulo 20, ele fala sobre as noções de lar, né? Quando Lísias e os amigos dele partiram para o momento de receber fluidos divinos de amor, né? Já tinham essa liberdade lá no plano espiritual. Ele ficou com Dona Laura e Dona Laura, ao mesmo tempo em que acolhia a neta, no capítulo anterior, foi orientando e instruindo André Luiz. E ele, como um espírito curioso que é, né? Eu me encaixo nessa categoria de espírito curioso, buscador, não de jornalista como ele começa a se aproveitar, como diz aqui, né, do início, desejando colher valores educativos que fluíam naturalmente da palestra com Dona Laura, ele começa a iniciar algumas perguntas. E aí, me chamou a atenção a primeira pergunta que ele fez, que é: desempenhando tantos deveres, a senhora ainda tem atribuições fora de casa? E Dona Laura diz a ele que vive numa cidade de transição. E aí, o que seria uma cidade de transição, né? Qual o meu entendimento hoje de vocês de uma cidade de transição? Acho que a gente vem falando bastante nesses encontros, que a cidade de transição, ela fica no umbral, né? Mais próxima à costa terrestre. E é onde estão espíritos de várias classes evolutivas trabalhando em comunhão para se auxiliar no desenvolvimento
espiritual, mas ainda espíritos que estão apegados à matéria. Nós vimos em capítulos anteriores que ainda muitos precisam se alimentar, precisam tomar banho, fazer higiene pessoal, precisam dormir, precisam descansar. E isso, muitos ainda estão apegados às famílias carnais, né, que eles participaram na encarnação anterior na Terra, não de uma forma generosa e global, como fazia Jesus, a gente ainda está um pouco distante disso, mas ainda de apegado mesmo de pessoa, né? A gente viu aquele amor apegado, aquele amor egoísta, aquele amor de posse, que ainda nos pertence, por mais que a gente tenha se despojado aos poucos dele. Aí me chamou a atenção também que ela fala para André Luiz que essas cidades de transições, conhecidas também como colônias espirituais, elas estão lá com a finalidade de os espíritos que lá convivem, trabalhar e aprender. Sempre trabalhar e aprender para desenvolver habilidades, né? E ela discorre ainda dos papéis do homem e da mulher, né? Do que eu trouxe mais para a psicologia. E aí eu lembrei da questão do Yang, do Yin, não é psicologia, mas a psicologia é hinduísmo, o ânima e o ânimos, né? E vou ler aqui só um pedacinho de Joana de Ângeles, bem rápido, que eu marquei, já desmarquei, não. No qual ele explica que o ânimos é a parte masculina. Vou tentar, deixa eu tentar ser mais clara, porque é tanta informação que vem à cabeça que a gente fica doido. A gente sabe que espírito não tem sexo, né? Que o espírito não tem sexo, que ele pode reencarnar como homem, pode reencarnar como mulher, mas que verdadeiramente ele não é homem nem ele é mulher, ele é um espírito. E que as faces homem e mulher completam o espírito que ele é. E aí eu trouxe o ânimas e o ânimos porque Jung fala isso, que todo ser humano é composto por uma ânima e pelo um ânimos. A ânima, a parte feminina, e o ânimos, a parte masculina. E aí me chamou a atenção, nesse livro de Joana de Ângeles, eu até já postei ele no grupo, no qual ele fala assim, ó, Jesus é um exemplo de harmonização das naturezas, da natureza do ânimos masculino com a natureza da ânima feminina. Quando era necessário, ele usava o ânimos com a energia e a vontade para invectivar os hipócritas e lutar sem receio pelo ideal do amor. Quando ele exercia a ânima dele, a alma feminina dele, ele atendia aos infelizes que o buscavam, os necessitados de atendimento e de auxílio. Ninguém como ele conseguiu essa perfeição, essa perfeita identificação do Yang e do Yin, provando seu espírito mais elevado que Deus ofereceu ao homem para servir-lhe de modelo e guia. E aí, eu vi muito nesse capítulo isso, ela descrever com uma naturalidade e esses papéis que a gente vive, né? De mulher, de homem, como vem essa evolução, como a gente ainda está apegado a questões egoístas, a questões de orgulho. Chamou a atenção também na página 114, que ela ressalta, né, que as relações ainda do lar terrestre, eles estão ainda apegados em sentimentos de vaidade pessoal, cheios de ciúmes e de egoísmo. Ela chama de ervas amargosas. E ela fala que no momento em que ela teve uma reencarnação passada, né, que desencarnou, foi acolhida lá em nosso lar, ela teve ainda iludida com as questões terrenas, né, dos papéis que a gente vive aqui, que é um entendimento mais restrito realmente ao papel de homem, de mulher, de marido, de filho, de pai, não é uma coisa mais ampla como é na espiritualidade. E aí ela fala que o
o instrutor dela do Ministério do Esclarecimento disse a ela que o lar é como se fosse... E aí eu tentei até desenhar para entender. Eu não sei, aqui não tem esse recurso não, mas se vocês tiverem um papel, uma caneta, é interessante. Ele diz que o lar, ele é o ângulo entre duas linhas, uma vertical e uma horizontal, onde a linha vertical tem um lado feminino, as almas femininas, e a linha horizontal, as almas masculinas. E aí eu digo assim, a nossa ânimas e o nosso ânimos, né? Os espíritos que estão vivendo ainda o aprendizado do feminino, daquele de acolher, ele até fala aqui, com mais propriedade do que eu, ela fala que o papel da mulher, do feminino, vai além de só servidão, vai a questão da dimensão materna da gente, do acolher, do proteger, do trabalhar as emoções nos relacionamentos, né? Nossos relacionamentos, como nós nos relacionamos uns com os outros, vem desse aprendizado da alma feminina, desse ânimo, dessa ânima, desse lado materno. Como lidamos com as nossas emoções, também vem desse aprendizado da ânima. Quando a gente acolhe, quando a gente protege, quando a gente é muitas vezes abnegado, e aqui quem for mãe vai saber disso, porque a gente deixa muitas vezes de cuidar da gente, ou de priorizar as nossas questões para priorizar os nossos filhos, né? Às vezes dos nossos maridos também que estão conosco. Então, isso é uma forma de amor abnegado que eu consigo enxergar, que a gente já consegue praticar em alguns casos. E aí ele fala que a linha vertical, que é o sentimento feminino, estão as inspirações criadoras da vida. E eu trouxe para essa dimensão maternal. E que a linha horizontal, masculino, são a marcha das realizações do campo do progresso. É o homem que sai para buscar o provento, né? Que sai para conquistar, para realizar, que se impõe como individualidade, né? Que não está tão ligada assim, a essas questões das emoções, mas as questões mais da razão, né? Gui, se você puder me ajudar com essa questão de ânimos e ânimos, Ave Maria, está mais ligado a isso, mais a dimensão paternal, do incentivar para ir para o mundo, né? A dimensão paternal é isso, de dar autoestima, autoconfiança, né? Não, mais automotivação e autoconfiança, autoestima vem mais do lado feminino também. E aí ele fala que o encontro dessas duas linhas, a vertical e a horizontal, está o lar. Naquela interseçãozinha ali, está o lar. Onde esses espíritos que vivem a experiência das almas femininas e das almas masculinas se encontram em busca do equilíbrio, da harmonia. Da harmonia de cada um, né? Da harmonia das pessoas que convivem no lar. E eu não sei se para vocês, mas para mim esse livro, Nosso Lar, ele está muito ligado ao Evangelho segundo o Espiritismo. Então, sempre que eu leio alguma coisa, sempre me vem alguma coisa do Evangelho. E sempre traz para mim essas recordações. E eu trouxe de lá, eu anotei, eu ainda estou aqui, não marquei, né, para variar. Marquei. O capítulo 16, não, 14. Amai vosso pai e vossa mãe. Na qual tem aquela passagem que quem é a minha mãe, quem são os meus irmãos. E Jesus estende isso para uma família mais universal, que ele entende a família de Deus. É algo que a gente ainda está aprendendo. A gente saiu dos clãs, né, da formação daquelas primeiras famílias, dos clãs, das tribos, e aí fomos conquistando a questão da família, do respeito com aquele, de proteger o outro. A gente foi conquistando essas habilidades, né, de aprender a valorizar aqueles que nos deram a luz, a valorizar aqueles com quais estão com a gente no dia a dia, vivendo as nossas dificuldades, que nos educaram, que nos ensinaram. A gente ainda está aprendendo isso daí.
A gente está saindo da questão de, eu acredito, né, a gente que está buscando conhecimento, né, não digo a maioria, mas a gente que está buscando se melhorar e conhecer, a gente está saindo dessa questão do apego somente à família carnal, está começando a entender que essas experiências que trouxeram laços afetivos para que a gente aprendeu a amar, a se importar com o outro, que descobriu afinidade, semelhanças com o outro, vai além do que só essa vida consanguínea de carne, né, de laços sanguíneos, que é de parente, família, mas tem um amigo, tem uma madrinha, tem um tio, tem um vizinho que às vezes se torna mais família para você por questão de afinidade, por questão de afetividade do que seu próprio familiar. Então, a gente vai dimensionando isso, que é mais ou menos o que Jesus trouxe disso. E aí, quem quiser ler depois desse capítulo 14, eu destaquei o parentesco corporal e o parentesco espiritual. Não vou ler porque a gente não tem tempo para isso, né? Mas só para lembrar. E aí, voltando, eu achei esse capítulo tão rico que eu quero saber se vocês têm mais alguma coisa para contribuir antes que eu enlouqueça vocês de tanta informação, porque eu sou acelerada demais. Alguém quer trazer alguma coisa, alguma experiência, algum entendimento, né, dessas lições, vem aqui, que Dona Laura trouxe para a gente. Eu vou falar porque ninguém se manifestou. Ou pelo menos não se manifestou diante de mim, né? Joana de Ângeles diz que a família é o laboratório das almas, onde os espíritos que estão ali reunidos irão experimentar através das relações cotidianas, das volatilidades das energias, dos pensamentos, das vibrações, a como educarem-se para o ser integral. E então, lendo esse capítulo 20, perdoem que eu estou um pouco gripado, mas lendo esse capítulo 20, eu me lembrei de uma família em específico. E valendo-me da nossa querida amiga Amélia Augusta do Sacramento Rodrigues, cronista e aquarelista do Evangelho, nós vamos nos teletransportar rapidamente para aqueles tempos do Cristo. Então, a 1 hora de Jerusalém, seguindo pela estrada de Jericó, rodeada de campos de cevada, de oliveiros e de figueiras, situava-se a cidade de Betânia, uma cidade muito querida pelo Mestre, onde ele ali algumas vezes passara e repousara na casa de grandes amigos, de Lázaro, Maria e Marta. Em questão especial, quando em visita à cidade, o Mestre disse a Lázaro que se hospedaria em seu lar. Então, Marta, se não estou confundindo, ela fica muito eriçada. Ela quer, como uma dona de casa, que tudo esteja perfeito para que o mestre o possa chegar, sentar, comer, desfrutar daquela estadia. Só que Maria, ela se encanta por Jesus e fica presa às suas ilações, aos seus conhecimentos adquiridos, aos seus ensinamentos, à sua presença suave, seu magnetismo. Então ela fica ali junto com aqueles que estão reunidos para ouvir o mestre falar. Mas Marta queria adiantar as coisas porque
assim que Jesus terminasse de falar, ele tinha que comer. E depois de comer, ele tinha que repousar, porque o tempo dele era muito curto. Então tudo tinha que ser perfeito, tinha que ser bem feito. E gerou um conflito entre Marta e Maria. Porque não é que Maria não quisesse ajudar Marta, mas ela queria participar daquele momento e aprender com Cristo. E aí nós temos a seguinte lição constada no Novo Testamento, no Evangelho de Jesus, em que Maria tinha escolhido a boa parte, não desprezando o trabalho de Marta. No entanto, quando nós estamos na presença de Jesus, é difícil a gente dispensá-la para fazer outras atividades e, quando voltar, não ter mais a sua presença. É necessário sorver até a última gota do que possamos extrair do seu convívio. E Maria estava com uma inclinação espiritual para receber o Mestre. E Marta ainda estava aliada às coisas da matéria, aos comportamentos sociais, ao mecanicismo da rotina. Ela não estava errada, mas ela ainda não tinha abrido a sua óptica, a sua percepção, a sua consciência para que havia algo mais. E é esse algo mais que Dona Laura, neste capítulo 20, vai ressaltar sobre o espírito feminino. Thaís, ele lembrou ânima e ânimos, pela definição de Carl Gustav Jung, e que atuam no espírito de forma tão natural que nós não nos damos conta. Se nós pegarmos rapidamente, entrando pelos campos da ciência, se nós pegarmos um comparativo entre hormônios, entre questões neuronais, nervosas, etc., sobre o sistema mesmo, o organismo, nós vamos ver que possuímos, tanto no corpo masculino quanto no corpo feminino, ditados desta forma biologicamente, quase os mesmos componentes. Muda-se uma coisa ou outra por conta dos hormônios, em que se aflorarão as questões genésicas sexuais. Mas, em suma, é quase a mesma coisa. E é por esse quase que nós nos identificamos psicologicamente com os mesmos transtornos neuróticos, os mesmos distúrbios psicológicos, as mesmas síndromes, porque a alma, ainda incapacitada de absorver as suas experiências transatas e transformá-las para o porvir, está presa no ramerrão da horizontalidade, da planície, das suas imperfeições. Não consegue ainda galgar o planalto da verticalidade das aspirações morais, que é o ser espírito. Daí a reflexão oportuna da verticalidade e da horizontalidade. Há algumas pessoas, não sei se vocês já tiveram essa oportunidade, mas algumas pessoas utilizam-se das escrituras antigas para determinar o local de serviço da mulher. Ontem nós estávamos comemorando o Dia Internacional da Mulher, não é? Então este capítulo vem também como uma homenagem a todas. E valem-se das escrituras antigas para determinar qual é o tipo de ação que uma mulher pode exercer, colocando-a, obviamente, abaixo dos interesses masculinos, hominais, em que a relação de poder
corporal, física e psicológica é o que mantém. No entanto, nós vemos com grande diferença que a alma feminina, quando bem trabalhada, obviamente, os bons exemplos das venerandas, das mentoras, geralmente são os mais evoluídos. Porque esta ânima e este ânimos trabalhados na alma feminina, eles destacam não somente a emotividade de que são portadoras mais facilmente, e sim da elevação e do desprendimento, que seria o que Thaís colocou mais cedo, do desprendimento dos paradigmas exclusivamente materiais. Justamente por ter este convívio, este contato com a maternidade, ou não apenas com a maternidade, mas com este senso de acolhimento como um todo, as mulheres elas têm um grau de inclinação maior para a caridade, para a fraternidade, para a solidariedade, para a piedade, para a compaixão, para a harmonia, enfim. Nós temos ainda na divulgação da internet aqueles vídeos costumeiros dos homens fazendo besteira e dizendo que é por isso que os homens vivem menos e as mulheres vivem mais. É um retrato simbólico bem divertido, mas é justamente pela imaturidade psicológica que há uma pequena diferenciação. Quando nós puxamos novamente as questões biológicas, fisiológicas, nós vemos que o desenvolvimento da criança feminina ela ocorre muito mais rápido do que uma masculina. Ela atinge o ponto de maturidade mais rápido. E aí nós não vamos entrar nas questões sociológicas, filosóficas, porque isso nos tomaria um outro encontro. Porque há muito de que se comentar mediante o nosso tipo de organização educacional. No entanto, por questões fisiológicas, isto é o que acontece. Então, deixa eu parar um pouquinho, deixar a Thaís falar, e vocês, por favor, fiquem à vontade para comentar também. Fique à vontade, Thaís. Eu quero pegar esse seu gancho para finalizar esse capítulo, porque nós sabemos que fisiologicamente o homem é mais forte do que a mulher, né? Que existem realmente atividades em que o homem exerce com mais naturalidade do que o feminino. Mas Dona Laura destacou aqui nesse capítulo também a questão do papel que as almas femininas lá no plano espiritual, elas passam por um aprendizado de uma série de atividades múltiplas para o papel que elas vão exercer lá de mãe, de filha, de mulher na Terra. E aí me veio à mente a história da Revolução Feminina, né? De como a gente já chegou até aqui hoje. E como a gente se perdeu nessa Revolução Feminina, porque uma coisa é a gente querer se autodeterminar, se mostrar como um ser humano, que não era considerado, mulher não era considerado ser humano, se considerar igual a um homem, que também é um ser humano, que tem os mesmos direitos e os mesmos deveres. Só que a gente se perdeu em disputa. A gente quis tomar o papel do homem, a gente quis tomar o lugar do homem e vice-versa. E isso trouxe algumas consequências que a gente não vai entrar, como o Gui falou, em detalhes, mas trouxe também uma evolução na estrutura da família. Porque muitos espíritos que reencarnaram também como homem, mesmo exercendo o papel deles do masculino, têm uma ânima, um lado feminino muito mais desenvolvido do que outros que reencarnaram como mulher, que entende-se, né, que teria um desenvolvimento maior do lado feminino e que assume esse papel, e vice-versa. Aí a gente pensa nas mães que são solteiras, que são chamadas mães solos, os pais solos, né? A gente vai vendo
e toda a estrutura familiar vai se modificando, e o que vai ficando são os laços de amor, os laços de afetividade. A gente vê famílias homoafetivas hoje, mas o que importa realmente é o sexo, ou o laço afetivo, a amorosidade, a forma como vão conduzir esses novos seres na sua caminhada, entendeu? A gente começa a quebrar vários paradigmas, a gente começa a modificar tudo, e temos ainda arraigado em nós muitos preconceitos, porque vamos se dizer, é novidade para muita gente esse entendimento de que existe uma vida além da morte, que existe uma continuidade, que a gente não é só isso daqui. Então, aí entra na questão do que ela falou, né, dos trabalhos que as mulheres lá, as almas femininas, ela não fala mulher de jeito nenhum, nem homem nem mulher, ela fala alma feminina o tempo inteiro, que é para justamente a gente não fazer essa confusão de entendimento, homem e mulher. E aí ela fala que as almas femininas não podem permanecer inativas, que elas precisam aprender a ser mãe, precisam aprender a ser esposa, missionárias e irmãs. Tudo bem que esse pedaço aqui está muito ligado à época do livro, né, em que a mulher vivia nessa função exclusiva. Mas aí ela traz que a tarefa da mulher não é só no lar, não pode ser só isso de lágrimas, de piedade ociosa e muitos anos de servidão. Que existe muitas funções na área do trabalho, nas profissões, no qual a mulher poderia desempenhar com muito mais qualidade, com muito mais eficiência. A mulher não, vocês me corrijam, a alma feminina, muito mais eficiência do que a alma masculina, por conta dessas habilidades todas que a gente já falou. E que esses papéis são importantes se manter na família ainda, independente do sexo, né? Que a gente, da genética, do corpo físico, material, independente dele, esses papéis devem se manter. Porque a função da mãe, a função do materno, ela tem que existir em algum membro da família, seja o avô, seja a tia, seja o pai que vai exercer essa função, mas ela é importante para o desenvolvimento do espírito. E a mesma coisa, o lado masculino, o paterno, ele também precisa existir. E nas estruturas familiares hoje tão diferentes do tradicional pai e mãe, são famílias que de pais separados com filhos, mães separadas com os filhos que se juntam também, e ó, o complexo de conflitos que juntam nesse lar, né? Mas que geram também uma afinidade, um laço muito mais forte quando se é construído entre essas pessoas, porque vão além da aparência, vão além do que a gente aqui no planeta Terra ainda tem de laços de sangue, de ser homem, de ser mulher, de ser mãe, vai além disso. Os papéis, as funções dos papéis, elas vão mudando de pessoas, de personagens, mas elas não deixam de existir, elas não podem deixar de existir. Né? E ela ressalta isso. Então, para mim, que quando era adolescente era feminista na alma, tá? E que não tinha essa compreensão que eu estou tendo agora, né? Entrava na disputa mesmo, sempre fui, não, vou lá, não posso. Estou vivendo uma experiência de entender esse meu papel, de viver esse meu papel de materno, de alma feminina no lar, da importância desses dois pilares, do vertical e do horizontal, para que haja harmonia no lar. E eu digo que não é fácil, né? Uma pessoa que trabalhou desde os 14 anos fora, que sempre teve o apoio dos pais para estudar, trabalhar e ir. E, no entanto, hoje me vejo com essa responsabilidade, não é nem ver, eu sinto essa responsabilidade de que essa função da alma feminina me cabe, que eu não reencarnei como mulher e não constituí essa família. A minha família é uma família, é porque eu esqueci o nome, multifamília, eu esqueci o nome que se dá a essa estrutura de família. Eu venho casei com uma pessoa que não tinha filhos, mas eu já tinha um filho de uma gravidez na adolescência.
tá? Então, vou usar o meu exemplo. Com ele, eu tive mais 2 filhos e a gente construiu uma família. Ele vem de uma família, e eu também, a gente vem de famílias tradicionais, pai e mãe juntos, né? Que não se separaram, mas a gente construiu famílias completamente diferentes. E nesse meio período, os 2 trabalhavam fora, né? Os 2 tinham as mesmas ambições, né? Eu, como mulher, queria ir profissional, que não é errado. A mulher deve fazer isso porque ela se desenvolve, ela desenvolve também outros aspectos dela. Mas a gente acaba se perdendo na questão do papel do feminino, do materno. Tem que lembrar que alguém, seja o pai, ou seja a mãe, seja a mulher, seja alguém precisa exercer essas funções, que elas precisam estar equilibradas na família. O papel do materno, o papel do paterno, do que vai estimular, da autoconfiança para os filhos, que vai estimular irem para fora para brigar, para conquistar, para enfrentar as dificuldades da vida com mais confiança, com mais equilíbrio. É o paterno que faz isso, é o homem que faz isso. E o feminino que vai dar a ele uma estrutura emocional para se relacionar com essas pessoas. Então, ela traz isso no livro, esse entendimento de que a gente, por questões nossas de ambições, de mesquinhez, de egoísmo, a gente perde essas funções. A gente esquece que o mais importante na família é manter esses papéis, independente do que seja. Eu não sei se eu consegui me expressar bem. Se alguém puder me ajudar e falar aqui, seria bom. Nancy, traga alguma coisa, Nancy. Eu estou sentindo que você quer falar. Traga a sua experiência, seu conhecimento para a gente, Nancy. E até se discordarem do que eu estou falando, traga para que a gente possa ampliar esse conhecimento, né? Construir esse conhecimento juntos. Que é novidade para mim também. E é por isso que eu trouxe minha experiência, porque para mim é novidade também. Estou aprendendo. E aí ela fecha. Diga. Quando eu estudei a primeira vez nós lá num clube de leitura, a primeira anotação que tem exatamente nesse capítulo é a seguinte: 1, 2, 3, 4, 5, 6, sexta, sétima linha. As almas femininas. Está grifado aqui. Aí lá em cima fez a seguinte anotação: atenção no ano da escrita do livro. O espírito não tem sexo. E ele está encarnado num corpo de homem ou de mulher. E a gente já conseguiu, de uns anos para cá, até psicologicamente falando, e a gente bota Freud, Jung, Foucault, tem pessoas, espíritos, que não se identificam com o corpo que têm. E eu acredito que a doutrina espírita já tenha entendido isso e respeite isso hoje. Essa questão da mulher desempenhar papéis, isso está muito lá construído numa cultura machista, ao meu ver. Pediu para eu falar, eu vou falar. Eu tenho uma filha que vai fazer 30 anos. Eu me separei, ela tinha 13. Eu precisei desenvolver vários papéis, inclusive de pai. Ela adolescente, 13 anos, o pai ausente. Porque, então, assim, essa questão de hoje estar mulher nesta encarnação, se meu espírito viveu anteriormente como homem, como mulher, o que ele viveu, não estou aqui para pensar nisso nesse momento. Eu estou aqui para fazer a minha parte bem feita enquanto espírito encarnado. Enquanto espírito encarnado, eu não estou pensando muito na minha questão de gênero feminino. Se eu preciso desenvolver um papel que cabe talvez a um homem, de acordo com a sua essa questão vertical e horizontal, que se transforma num gráfico, e aí a cabeça pode ir indo e vai muito além do que 2 paralelas horizontais e verticais.
é uma coisa que eu tenho, assim, muito hoje, na minha encarnação hoje, e eu já vou fazer 55 anos, são duas coisas que eu acho inadmissível. Mentira e injustiça. E agora eu vou botar a terceira, preconceito. Se a mulher precisar desenvolver papéis que não são da alma feminina, né, a gente vai ter que desenvolver. Outro dia eu fui motorista de ônibus, dirigindo. Essa questão do feminismo, eu acho que ele ficou truncado em algum momento da história. Ainda não ficou bem entendido a questão da palavra em si e do que a gente deseja. O que a mulher deseja? Igualdade. O homem nunca vai ser superior a nós em momento nenhum. Para mim, na minha vida, eu não admito nenhum homem ser superior a mim. Ele pode ser igual, superior não. Não, assim, é muito longe, 1943, que eu já fiz aqui a conta. 82 anos se passaram. Acredito que a espiritualidade hoje está muito mais evoluída do que a gente está aqui hoje, em 2025. Acredito que muita coisa que já foi conseguida vem de lá, né? Vem exatamente do plano espiritual, que está muito mais além do que a gente está aqui agora. Eu não consigo enxergar porque eu fui criada por uma mulher e por um pai, por um homem, meus pais. Perdi a minha mãe com 14 anos e a minha referência inteira até hoje é a minha mãe. Por quê? Porque era com ela a minha convivência maior. Mas trago coisas do papel do meu pai, que ele desempenhou enquanto eu, até os 14 anos, trago. Senso de responsabilidade, determinação, coragem. O restante todo é dela. Então, assim, eu acho que você aproveita de cada pessoa, seja ela um homem ou mulher, o melhor que ela tem para entregar. E ontem, por acaso, no Dia das Mulheres, eu li em alguma coisa que passou no meu feed, que diz o seguinte: tem que ter muita coragem para encarnar como mulher. É bem por aí, gratidão. Essa definição é algo que a gente ainda está construindo. Também não discordo da sua maneira de pensar, não. Mas a mensagem que me deixou do livro foi isso, é que independente do sexo, a gente tem que entender os papéis que são importantes para a evolução do espírito. Como a Nancy falou, ela teve momentos que ela foi o materno e teve momentos que ela precisou ser o paterno porque ela estava só. Eu também já vivi um pouco dessa experiência, porque eu tenho um filho, né? Eu tive uma gravidez na adolescência, então eu vivi um pouco disso. E vivi muita parte disso, porque durante o meu casamento, o outro pai era ausente, mas existe a figura paterna do outro pai, que faz parte da história desse meu filho, né? E pode não fazer mais parte da minha história, mas faz parte da minha história do meu filho. E isso que é importante a gente trazer para a gente. A importância dos papéis, né? No nosso lar, esses papéis estão sendo desenvolvidos, as pessoas estão recebendo essa orientação, não importa de quem está sendo, mas elas estão recebendo, e isso é que é importante, porque elas vão precisar encarar o mundo, essas pessoas que convivem conosco, e elas vão precisar dessa coragem, dessa autodeterminação, elas vão precisar dessa automotivação, dessa confiança que vem dessa função do paterno, e vai precisar também dessa função do materno para saber se relacionar com as pessoas, para ter empatia, vai precisar. Então, eu acho que chamou a atenção para a gente, independente dessas guerras frias que a gente vive entre machismo e feminismo, machismo, a gente pensar nisso. Para mim, foi essa mensagem que esse capítulo trouxe.
Gui, agora é com você, bônus horas. Lá no finalzinho do capítulo, ela começa a explicar sobre o bônus horas, né? Como funciona o trabalho lá na colônia, na cidade espiritual, né? Então, é contigo, Gui. Gratidão, nossa gratidão. Se alguém quiser complementar, fica à vontade, viu? Pois é, justamente isso que eu iria ressaltar. Muito parabéns a Nancy pelo seu posicionamento. E eu gostaria de ouvir Sami. Cláudia hoje ela está com café com leite. Não vai poder falar. Então tá perdoada. Mas Sami tem a possibilidade. Daniela eu não sei porque voltou a câmera. E Raira também, se quiser falar, fique à vontade. A opinião de vocês, querem expor? Sami hoje, porque tirou a maquiagem, tá com vergonha. Pois bem, vamos lá. Antes de falarmos do bônus hora, vamos já adentrar no capítulo 21, continuando a palestra, porque a nossa palestra, a nossa conversa, já está da metade para o final. Passou muito rápido, eu sei. Mas é o seguinte, só para finalizarmos esse capítulo 20 de fato, eu gostaria de dar um exemplo que eu acho que a gente consegue visualizar sobre essas questões discutidas entre ânima, ânimos e papéis. No livro Há 2000 Anos, Psicografia de Emmanuel, o qual é o meu favorito dos romances históricos, para quem conhece, Lívia, que é uma alma gigantesca, ela é proibida de dar educação e prosseguir com a filha. Ela não deixa de ser mãe, mas o convívio dela é cortado por Publius Lentulus, que no caso é uma reencarnação de Emmanuel. Ocorre todo um trâmite, toda uma trama, e ela fica impossibilitada de educar a filha. Então nós vemos, quando o tempo vai passando, Flávia, que é a filha, vai amadurecendo, o jeito dela se portar, o comportamento dela, em comparação com as jovens da época. E aí nós somos indicados os muitos traços e as muitas compreensões que ela adquiriu da figura paterna, porque Públio privou ela da educação de Lívia e educou ela com os livros, com a música, deu a ela tudo o que um jovem da época romano poderia querer, aspirar. No entanto, faltou a convivência com Lívia. E eu não vou falar mais, porque senão vai dar spoiler, vai que alguém não tenha lido. Mas, é assim, é um livro encantador. E Lívia, principalmente, mora no meu coração. Esse espírito é fantástico. Então, vamos para o capítulo 21, continuando a palestra. André Luiz e Dona Laura começam agora a conversar sobre propriedades. Como é que funciona? A gente ouve falar de algumas pessoas vendendo um pedacinho do céu, um lote na terra, do lado de Deus, um pedaço de terra, enfim. Né? Ainda há essa construção psíquica em massa às pessoas ignorantes da realidade espiritual. Mas como é que funciona? Essas propriedades realmente existem? Então nós somos apresentados por André Luiz as questões das casas, dos lares. Dona Laura e o seu marido construíram essa propriedade. Você pode colocar aqui para mim o nome do livro depois? Coloco sim no grupo, vou postar no grupo. Não vai se arrepender. Então, nós somos apresentados as questões das propriedades em que
resgatamos as propriedades terrenas. Como Nancy relatou no posicionamento dela, as coisas vêm de lá para cá. E se hoje nós estamos muito mais atualizados do que a época em que o livro Nosso Lar foi escrito, as coisas do mundo espiritual estão igualmente muito mais avançadas. E relembrando, isso foi colocação da Miriam, quando nós começamos a estudar Nosso Lar, que teve coisas atualizadas que foram retiradas do livro Nosso Lar porque causou estranheza nos dirigentes espíritas da FEB. Então, se nós já temos aqui uma versão reduzida do avanço espiritual, do avanço tecnológico que se tinha naquela época, quão, maior não será hoje? Quem desencarnar primeiro volta numa mediúnica para contar. Então nós vemos as questões materiais ainda na Terra com muito apego. É minha casa, é meu lar, é minha propriedade, é minha posse, é minha. E nessa questão de não saber manejar o materialismo, porque ressaltamos, o problema não é a matéria. Todos nós somos matéria, todos nós necessitamos da matéria para viver na matéria. O problema é o materialismo. São os excessos cometidos baseados única e exclusivamente na matéria. Porque todo excesso faz mal. A proposta do Espiritismo é espiritualizar a matéria. Por isso, não condenamos a matéria de jeito nenhum. Jesus esteve no mundo, porém, não foi do mundo. Está acima. Essa é a correspondência em que nós aspiramos seguir. Por isso, quando a Dona Laura ela apresenta as questões, as propriedades, em que ela própria utiliza-se acolhendo André Luiz, porque não tinha contato com familiares, dando-lhe amor fraternal, nós vemos a distância ainda que sobrepaira nós encarnados. Quem aqui, neste exato momento, tem plena coragem, plena posse das suas faculdades mentais de aceitar um desconhecido em sua casa? Levante a mão. Depende do desconhecido, Gui, tá? Se for um desconhecido próximo, familiar, mas não deixa de ser desconhecido, a gente ainda pensa, mas um desconhecido, como fazia Jesus, acolheu ali e trouxe, esse, sinceramente, sem condições. Então, hoje a violência graceja, o ódio se esparrama pela sociedade e nós vemos justamente essa questão das posses muito latentes na criatura. E por conta das posses nós temos os altos índices de homicídio, de feminicídio, de suicídio, de guerras coletivas, entre outras tantas situações que são derivadas do comportamento egoístico, orgulhoso e vaidoso da criatura humana. Então, quando a Dona Laura apresenta as propriedades, ela mostra que são transitórias, que os espíritos conscientes, vale ressaltar que para adquirir uma propriedade é necessário uma cota de serviço, é necessário desempenhar-se, esforçar-se. E então, por conta disso, você aprende o valor de uma propriedade. E ainda mais, como o espírito ele não está preso pelo velho esquecimento, como ele está com a consciência um pouco mais aberta
as percepções extrasensoriais, as emanações fluídicas de Deus, dos mentores, o contato com os governadores, com as venerandas, como é numa colônia espiritual, como eles estão tão mais abertos, propensos a essas questões, lidar com a propriedade pode ser um pouco mais fácil, porque dá uma noção a mais de que aquilo ali você vai voltar para reencarnar. Os seus vão voltar para reencarnar, dependendo da sua constituição familiar. Se você é o único atrasado na fila da família que já está toda evoluída, você vai reencarnar e ali não vai ficar para ninguém. Ou vai ser desfeito e para ser realocado numa nova construção mental, ou você vai passar para algum amigo, para algum outro tipo de família. Então, a grande questão que me veio à mente quando eu estudava esse capítulo é justamente a questão do desprendimento dos bens materiais, como consta no Evangelho, no capítulo 16, não se pode servir a Deus e a Mamon. Evangelho segundo o Espiritismo sempre nos salva nos momentos de questionamento íntimo. Então, quando nós tratamos da verdadeira propriedade, também sitiada no capítulo 16, salvo engano, nós vemos que o espírito apresentado por Dona Laura, ele é um espírito mais liberto, mais leve, mais consciente das suas responsabilidades, mais livre de si mesmo. E as propriedades, e aqui nós tratamos as propriedades não só como um alojamento, em que é tratado nesse caso específico, mas as propriedades como um todo. As posses que a gente alimenta aqui na carne, na terra, elas pouco vão importar quando a gente morrer. A gente deixa tudo, não porque quer, mas porque não pode levar. Então, o desgaste orgânico, o desgaste mental, o desgaste espiritual que nós temos com esse aferrecimento nas propriedades é o que grande parte nos causa mal. Todos nós somos apegados em alguma coisa ou em alguém. Ainda não há, no grau de imperfeição que nós transitamos, alguém que seja totalmente desprendido. Sempre tem alguma coisa que nos toca mais o coração. Algumas pessoas são os pertences dos entes queridos que se foram antes. Outros são coleções, tem coleções de brinquedos para as crianças, tem coleções de carros para os adultos, coleções de perfumes, coleções de livros, o meu é coleção de livros, coleções de roupas, sapatos, enfim. Cada um tem as suas coleções alimentadas. No entanto, a gente vai morrer e desencarnar. E, rememorando a passagem evangélica, e o tesouro que amontoamos, para quem ficará? E é justamente essa passagem evangélica de Jesus que é o ponto central desse capítulo para mim. E o tesouro que nós amontoamos, para quem deixaremos? Vale aqui indicar também Jesus e a Atualidade, por João de Ângeles, tem justamente um capítulo que se chama Jesus e Posses, se não me engano. É Jesus e Posses? É. Capítulo 14. Jesus e Posses.
Esse livro é parte da série psicológica de Joana de Ângeles, o primeiro, inclusive, e é um livro muito interessante para nós refletirmos sobre como está a nossa convivência moldada em saúde para o nosso estabelecimento espiritual. Porque lembramos, toda a saga de André Luiz, todas as obras espíritas que estão consonantes em bases doutrinárias firmadas pelo codificador Allan Kardec, elas nos preparam na carne para retornar ao mundo espiritual um pouco melhores do que chegamos. Então, o nosso objetivo é retornar desta vez um pouco melhores. E esta passagem, além, é claro, de muitas outras interpretações que possamos dar, ela vem falar sobre as propriedades e nos mostrar como nos preparar para o mundo espiritual. Não apenas em saber como funciona, como é isso, como é aquilo, mas como trabalhar os sentimentos, as emoções, as manifestações anímicas, moldando-nos a serviço do bem. Para nós cristãos, moldando-nos a serviço do Cristo. Então nós chegamos, alguém quer comentar? Thaís, Sami, Nancy, Daniele. Não, o que eu vou comentar talvez fuja da sua linha de raciocínio aí um pouco. Que eu estava aqui recordando o que esse capítulo trouxe de aprendizado para mim. Eu tenho esse hábito, né? E aí ele vem trazer a importância do trabalho, o valor do trabalho. Né? Principalmente numa parte aqui, da página 120, eu não vou contar as linhas, mas tem aqui, ó, compreendi depois que a existência laboriosa... Nossa, eu acho que eu estou me acelerando demais, você não chegou até aí. Ele traz o valor do trabalho em si, que o trabalho, ele, tanto na vida encarnada quanto na vida espiritual, ele tem o valor de nos conectar com o que somos e nos desenvolver para novos desafios. E aí entra a questão que ela falou aqui também da reencarnação. Eu não sei se você vai falar da questão do trabalho no plano espiritual ser uma forma de merecimento, além de valorizar, como você falou, através do esforço, da dedicação, o significado de uma propriedade, né, que você explicou aí muito bem, tem a questão também do merecimento, do lhe abrir portas para que você possa ter mais possibilidades de acolher, de socorrer alguém, que é o que ele fala no livro, né? Alguém querido seu, de você, como Dona Laura fez com a neta, que não deveria estar ali naquele momento pelas condições emocionais, o estado emocional dela, ela não deveria estar ali. Porém, devido ao merecimento de toda a família, principalmente de Dona Laura, da mãe de Heloísa, que está desencarnando ainda, e de todo o trabalho laborioso que a própria Heloísa viveu quando encarnada, as experiências que ela viveu, ela adquiriu também esse merecimento, não é só da avó dela. Ela teve a oportunidade de, através do trabalho, do esforço, da dedicação, de oferecer esse acolhimento personalizado para a neta dela, mesmo não sendo uma regra, não sendo um caso comum. Eu acho que você vai chegar até lá. Eu vou ficar quieta aqui. Ia chegar lá. Agora, quando nós vamos adentrar em Bônus Hora. E aí falaríamos de trabalho. Então,
já que hoje vocês estão transmitindo suas respostas por pensamento, mas a minha gripe, infelizmente, impossibilita esta conexão. Vamos dar prosseguimento aos questionamentos. Bônus hora. Hoje, na atualidade, nós espíritas ainda temos um pequeno jogo de sutileza para o interesse. Ao sair esta obra e ao ser estudada por diferentes casas espíritas em todo o país, as pessoas se aficionaram com esta ideia, na seguinte hipótese: bom, eu vou trabalhar, vou ser voluntário na casa espírita, vou praticar obras de caridade, distribuição de roupas, de sopa, de alimentos, de cestas básicas, para acumular bônus horas, a fim de que quando eu chegue no mundo espiritual, minha vida já esteja resolvida. Só que aí a gente entra num pequeno detalhe que é o pulo do gato. Quando você faz uma caridade pensando no que receberá em troca, esquece. Não vai acontecer. Porque você não está fazendo pelo entendimento do que aquela ação significa. Você está fazendo por um possível valor que você receberá em troca. E eu vejo, inclusive tive contato com algumas pessoas que agem dessa maneira. Às vezes tentam disfarçar em forma de piada, de alegria, mas a gente vê que o real interesse é outro. E também voltamos ao Evangelho: não sabei a vossa mão esquerda o que dá a vossa mão direita, ou vice-versa, dependendo da tradução. Quando a gente trabalha, às vezes sem compreender a relevância daquele trabalho, mas oferece a boa vontade, o coração, coloca o coração naquilo, temos uma recompensa que não pode ser mensurada por nós. Todos nós aqui já fizemos bem para alguma pessoa em algum momento da nossa vida que nós não notamos. Todos, absolutamente todos. Isso nos gerou algo em troca. No entanto, como nós não tivemos um interesse, ou às vezes nem percebemos aquela ação, um bom dia, a gente até poderia marcar um encontro só para falar disso. Vocês compreendem o quão dignificante é? Vou dar aqui o exemplo específico, mas há muitos outros, das pessoas que trabalham nas limpezas das cidades, os garis, serem reconhecidos. Às vezes, quando a gente passa, dá um bom dia, fala, pergunta como está, com alegria, transmitindo a esta pessoa, aquilo ali foi o ápice do dia dela. Porque enfrenta preconceitos, enfrenta a má remuneração, enfrenta o calor do dia muito pior, provavelmente, do que a gente. Então são as pequenas atitudes que nos vão gerando, quando feitas
fidedignamente à nossa elevação espiritual, os chamados bônus horas. Os bônus horas seriam nada mais, nada menos que um salário, digamos assim. Nós trabalhamos, nos esforçamos, nos dedicamos, e à medida que nós nos dedicamos, é que nós vamos receber este valor proporcional. Não significa que todo trabalho nós teremos que receber este valor. Significa que pelo nosso esforço, pela nossa dedicação, pela nossa verdadeira ação, nós receberemos algo para que nos motive, porque é uma forma de motivação para a aquisição de uma propriedade ou de poder ver os familiares, como nós vamos ver mais à frente, ou alguma outra concessão espiritual à criatura. Porque imaginemos, sem um bônus horas, como é que funcionaria a baliza para dizer que um espírito é merecedor e o outro não é? Qual seria a forma, e aqui vamos tomar cuidado com a palavra, de julgamento, de ponderamento entre Samir, que merece, e Thaís, que não merece? O que foi que Samir fez para merecer? E o que foi que Thaís fez para não merecer? Porque os dois estão no mesmo local, que é a colônia. Então, como é que nós vamos balizar isso? O bônus hora serve também para este modelo de comportamento, de credenciamento do espírito para as atividades que ele queira desempenhar. Só que a gente, como sempre, deturpa um pouquinho, né? As coisas, a gente quer adquirir mais do que todo mundo, a gente quer fazer o nosso caminho muito mais fácil, porque são próprias do nosso estágio evolutivo e que nós só conseguiremos vencer à medida que nós nos trabalharmos interiormente, agindo através do exterior. Então nós chegamos, já finalizando a nossa fala, na oportunidade mediante reencarnação. No livro Falando a Terra, por espíritos diversos através da psicografia de Francisco Cândido Xavier, há na mensagem, no capítulo 6, intitulada A Escola, pelo espírito Demétrio Nunes Ribeiro, uma frase que eu achei importantíssima. Eu gosto muito das frases de efeito que os espíritos escrevem, e essa me pegou de jeito. Ele coloca que corrigir é bom. Melhor, porém, é educar-se. Nós ainda, com um pouco mais de conhecimento, com a consciência um pouco mais liberta, não tanto em sono, e conseguindo ter contato com a doutrina espírita, nós entendemos o mecanismo da palingenesia, que é a reencarnação, divulgada desde a antiguidade por outros povos, que o trabalho ele dignifica a criatura. Foi através do trabalho que ocorreram as revoluções, tanto do trabalho físico, quanto do trabalho intelectual, quanto do trabalho psicológico. O trabalho em si é dignificador da criatura humana. Sem o trabalho, a criatura torna-se vazia de objetivos, vazia de aspirações, vazia completamente. Não há ninguém, e se vocês conhecerem, podem me indicar, porque seria um caso surpreendente, que fique apenas na contemplação do dia todo, todos os dias, que se sinta feliz ou em paz.
ou em harmonia. Não existe uma criatura assim. Nem Deus para de criar, para de trabalhar. É a criatura que ficará na ociosidade e se sentirá completa. Então o trabalho ele é como uma mola propulsora para o bem, para a frente. É claro que nós temos sempre os exageros que são cometidos na esfera terrestre. Mas isso daí já é um assunto para outro estudo. E, finalizando as Vidas Vazias, indico aqui Vidas Vazias, de Joana de Ângeles. Na verdade, a trilogia, Vidas Vazias, Vida Plena e Mundo Regenerado. Joana de Ângeles é cirúrgica nas nossas fatalidades, que devem ser corrigidas e minoradas com o exercício de espiritualizar-se. Portanto, terminamos aqui dizendo que o trabalho dignifica a criatura humana e que o Bonus Hora é o modelo de credenciamento das criaturas espirituais para que possam ser balizadas as suas questões internas. Porque tanto aqui quanto lá nós somos espíritos e precisamos de merecimento para agir de acordo com a nossa vontade. Se nossa vontade for boa, ainda tem isso. Então eu separei a mensagem final. Alguém quer acrescentar mais alguma coisa para a gente poder encerrar? Thaís? Pois bem. O livro Espírito da Verdade, psicografia de Francisco Cândido Xavier e Valdo Vieira, por espíritos diversos. Mensagem de número 58. Seja voluntário. Baseado no capítulo 20 do Evangelho segundo o Espiritismo, item 4. Seja voluntário na evangelização infantil. Não aguarde o convite para contribuir em favor da boa nova no coração das crianças. Auxilie a plantação do futuro. Seja voluntário no culto do Evangelho. Não espere a participação de todos os companheiros do lar para iniciá-lo. Se preciso, faça sozinho. Seja voluntário no templo espírita. Não aguarde ser eleito diretor para cooperar. Colabore sem impor condições, em algum setor, hoje mesmo. Seja voluntário no estudo edificante. Não espere que os outros lhe chamem a atenção. Estude por conta própria. Seja voluntário na mediunidade. Não aguarde o desenvolvimento mediúnico sistematicamente sentado à mesa de sessões. Procure a convivência dos espíritos superiores, amparando os infelizes. Seja voluntário na assistência social. Não espere que lhe venham puxar o paletó, rogando auxílio. Busque os irmãos necessitados e ajude como puder. Seja voluntário na propaganda libertadora. Não aguarde riqueza para divulgar os princípios da fé. Dissemine desde já livros e publicações doutrinárias. Seja voluntário na imprensa espírita. Não espere de braços cruzados a cobrança da assinatura. Envie o seu concurso, ainda que modesto, dentro das suas possibilidades. Sim, meu amigo, não se sinta realizado. Cultive espontaneidade nas tarefas do bem. A sementeira é grande e os trabalhadores são poucos. Vivemos os tempos da renovação fundamental. Atravessemos, portanto, em serviço, o limiar da era do Espírito. Ressoam os clarins da convocação geral para as fileiras do Espiritismo. A mobilização de todos.
Cada qual pode servir a seu modo. Aliste-se enquanto você se encontra válido. Assuma iniciativa própria. Apresente-se em alguma frente de atividade renovadora e sirva sem descansar. Quase sempre, espírita sem serviço é alma a caminho de tenebrosos labirintos do umbral. Seja voluntário na seara de Jesus, nosso Mestre e Senhor. Pelo Espírito, Caibar Chuta. Então, que possamos compreender a mensagem exarada nesta tarde. Vamos então fechar os nossos olhos, serenar os nossos corações e pedir a Deus, ao Mestre Jesus, a espiritualidade amiga que nos ampara, para nos inspirar no auxílio ao próximo. Que possamos fazê-lo de todo o nosso coração, amparando os nossos irmãos mais necessitados, dando-lhes as mãos, os ombros, os braços, os ouvidos, a boca, as pernas, tudo quanto pudermos fazer em favor dos outros, estaremos fazendo pelo nosso progresso também. Porque enquanto houver uma alma em aturdimento e em sofrimento, não poderemos ser felizes completamente. Por isso, Senhor, nos dê, hoje e sempre, o amparo e a certeza de que o bem sairá vencedor de todas as trevas que ainda imperam na criatura humana. Ser conosco, hoje e sempre. Que assim seja.